Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Power BI Módulo Básico. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os relacionamentos entre as tabelas no Power BI. Então já estou aqui posicionada, vou abrir meu Power BI. Então aqui está os dados que foram importados na nossa última videoaula. Caso vocês não tenham assistido, é importante assistir essa última videoaula, baixar os arquivos que foram disponibilizados e efetuar essa carga para vocês poderem acompanhar os exercícios, tá? Então vejam, aqui no lado esquerdo no Power BI, nós temos três áreas, três abas. A primeira é a aba de relatórios, é onde nós criamos as nossas visualizações. A segunda é a nossa área de dados. Então, clicando em uma determinada tabela, o Power BI vai mostrar o seu conteúdo, certo? E a terceira área é a área dos relacionamentos. Na verdade, é a área do nosso modelo de dados. Então, notem que no Power BI, para que a gente possa construir as visualizações, é necessário que as tabelas se conversem, tá? Ou seja, que elas tenham relacionamentos entre si. E notem que, normalmente, estes relacionamentos são criados automaticamente pelo Power BI. E como acontece isso? Aqui no menu Arquivo, em Opções e Configurações, Opções, nós vamos encontrar várias configurações disponíveis. Uma delas é o carregamento de dados. Clicando nesse tópico, aqui à direita, o Power BI vai apresentar várias opções, entre elas a detecção automática de novos relacionamentos, tá? Então vejo que por isso que o Power BI já cria esses relacionamentos quando nós carregamos as nossas tabelas. Algumas pessoas preferem desmarcar essa opção e fazer isso manualmente. De qualquer forma, independente se vocês optarem por deixar essa opção marcada, é super importante efetuar uma análise, uma verificação se esses relacionamentos estão corretos, tá? Bom, agora vamos supor que não tivesse nenhum relacionamento. Como a gente cria esses relacionamentos? No Power BI, assim como em qualquer banco de dados, os relacionamentos são criados a partir de chaves, tá? Então, assim, notem, base funcionários, ele está relacionado com base cargos. Por quê? Porque aqui na base funcionários eu tenho o código do cargo dos funcionários. E aqui na base cargos eu vou ter então as características desse campo. Então, para um determinado cargo eu vou ter uma área específica, eu vou ter informação se para esse cargo vai ser pago bônus ou não, eu vou ter o código de área, eu vou ter o tipo de contratação e assim por diante, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho as características da minha tabela de cargos, que são inerentes a ela. E aqui na base de funcionários, eu tenho o código de cargo de cada funcionário. Eu posso ter códigos de cargos repetidos aqui na minha base de funcionários, e é bem comum, porque numa empresa, mais de um funcionário vai ocupar o mesmo cargo. Agora, quando nós queremos saber detalhes de um determinado cargo, nós vamos olhar para a base cargos, tá? Então, por isso que aqui no relacionamento, ele diz que um cargo está relacionado com um ou vários funcionários, tá? Esse símbolo significa exatamente isso, um para muitos, que seria o asterisco. E vamos supor que os relacionamentos não tivessem sido criados, tá? Como que a gente faz? Primeiramente, para excluir um determinado relacionamento, é só clicar com o mouse bem em cima desse relacionamento e clicar no Delete. Ele vai perguntar se nós queremos excluir a relação, é só clicar no Sim.
Eu vou excluir esse aqui também, para nós podermos fazer novamente e vocês entenderem melhor como que funciona os relacionamentos. Sim, e aqui tem mais um, da base de clientes para a base CEP. Notem que aqui na nossa base vendas, apesar de eu ter aqui um código de cliente, ele não conseguiu identificar na base de clientes esse mesmo código, tá? Então, o Power BI só vai conseguir efetuar relacionamentos quando os campos possuírem a mesma nomenclatura. Esse é um outro detalhe. Então, por isso que é super importante, mesmo que a gente deixe automático, nós fazermos essa revisão. Aqui também nessa base clientes, eu estou notando que algumas colunas estão erradas, olha só, tá? Então, mesmo antes de fazer os relacionamentos, eu vou voltar lá no Power Query para ajustar essas colunas, tá? Então, vou vir aqui no transformar dados. Vamos clicar aqui em base clientes. Então, aqui eu tenho o nome do cliente, o valor, quantidade, CEP. E aqui notem que tem algumas colunas, né? Coluna 8, 9, 10, 11 e coluna 12, que estão todas com nulos. Essas colunas não me interessam, tá? Então, eu vou selecionar aqui a minha primeira coluna, vou ir com a barra de rolagem para a direita, vou pressionar o Shift e selecionar a última coluna, acionar o botão direito e pedir para remover colunas. Pronto. Agora sim, né, eu tenho só os dados que me interessam, vou clicar em fechar e aplicar. Agora ele já atualizou a nossa tabelinha e tá tudo certo, tá? Bom, então voltando aqui para nossa questão dos relacionamentos. Quando eu quero criar um relacionamento, o que a gente faz? Nós temos que primeiro identificar quais são os campos chaves em uma tabela e em outra tabela, tá? E depois disso é só clicar com o mouse com o botão esquerdo e jogar o campo, que é a chave, para cima do outro campo, que também é chave, na tabela de destino. Quando a gente olha aqui para a base cargos, nós dizemos que esse campo cargo é uma chave primária. Por que é primária? Porque ela não se repete nenhuma vez dentro da base cargos, tá? Então, por isso que aqui ela é uma chave primária. Agora, olhando para a base funcionários, o campo cargo é uma chave secundária. Por quê? Porque eu posso ter mais de um funcionário com o mesmo cargo, então a chave secundária pode se repetir tranquilamente, certo? Então, é assim que eu vou criar os meus relacionamentos para todas as minhas tabelas. Por exemplo, aqui na base funcionários, eu quero ligar esse CEP para minha base de CEPs também. Então, eu vou selecionar ele aqui com o mouse, vou pressionar, né, o botão esquerdo e vou arrastar para cima de CEP. Então, aqui ele está me dizendo o seguinte, que para cada CEP da minha base CEP, eu tenho um CEP dentro da minha base funcionários. E aí vocês poderiam me perguntar, tá, mas eu não posso ter 2 funcionários cadastrados no mesmo CEP? É um pouco difícil de acontecer, mas pode sim, tá? Nesse caso, nós teríamos então que mudar esse tipo de relacionamento, tá? Então, veja que é o seguinte, toda vez que eu preciso ajustar um relacionamento, o que eu faço? É só clicar em cima do relacionamento e utilizar esta opção de gerenciar relações. Então, clicando em gerenciar relações, ele vai trazer aqui as relações que nós temos ativas. Eu vou selecionar esta de baixo e vou clicar em editar. Então, notem que aqui ele trouxe a base funcionários aqui em cima e logo abaixo a base CEP, tá?
E qual que é a cardinalidade? Então, a cardinalidade nos dias quantos para quantos que nós podemos ter. Então, aqui está 1 para 1, nós vamos colocar aqui que eu quero 1 para muitos, por exemplo, e clicar em OK. Depois a gente só fecha. Notem que quando a gente fez esse ajuste, ele colocou a cardinalidade correta, porém invertida, porque ele está dizendo que um CEP aqui na base de funcionários pode ter muitos CEPs aqui na base CEP. Não é o correto, então, o que a gente faz? Nós podemos excluir essa relação. E vamos pegar agora o CEP daqui, da base CEP, vamos arrastar até aqui. Ele criou a mesma relação 1 para 1. Eu vou selecionar e vou clicar em gerenciar relações. Então, base CEP para a base funcionários. Então, notem que a direção pela qual eu arrasto para criar o relacionamento também vai influenciar neste momento, tá? Vou clicar aqui em editar. Então, aqui está o campo CEP relacionado com o campo CEP, só que eu vou alterar a cardinalidade. Eu quero 1 para muitos. E vou clicar em OK. Fechar. E agora sim vai ficar correto. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper a aula agora. E na próxima aula nós terminamos de fazer os ajustes e continuamos com o nosso trabalho com o Power BI, ok? Então, antes de sair, não se esqueçam de salvar o nosso arquivo, certo? Até a nossa próxima aula.